Olá, amigos de Safras e Mercado, sou o jornalista Alessandro Carvalho. Hoje é sexta-feira, dia 30 de junho. Estamos começando o nosso pós-USDA, em que vamos apresentar e comentar os números divulgados hoje pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, com indicações de área plantada e estoques trimestrais na posição de 1º de junho, tudo isso dados dos Estados Unidos. E estou com os colegas consultores de Safras e Mercado para apresentar e comentar esses números, apresentando Luiz Gutierrez Roque. Tudo bem, Luiz? Olá, Alessandro, Elcio, boa tarde a todos. Relatório do USDA bastante surpreendente aí, principalmente na soja e no milho. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Elcio Bento, tudo bem, Elcio? Olá, Alessandro. Olá, Luiz. Para o trigos, o mercado em linha, né? O STA em linha que o mercado havia previsto, mas com algumas nuances interessantes dentro dos números aí. Entre em safras.com.br, conheça a plataforma de Safras. Lá você tem todas as informações dos nossos consultores, da consultoria Safras, dos nossos analistas. Temos nossa agência de notícias, cotações em tempo real, e você precisa conhecer esta ferramenta. E no nosso canal no YouTube, não deixe de se inscrever, ativar as notificações, todos os dias materiais novos para vocês. Vou compartilhar a tela para a gente iniciar a apresentação desses dados. Vou abrir aqui. Começando pela soja, temos aí a indicação neste relatório de 30 de junho que o departamento apontou uma área nos Estados Unidos plantada de 83,5 milhões de acres. Ficou significativamente abaixo da expectativa média do mercado, que era, vamos arredondar, 87,7 milhões de acres. Intenção de plantio em março colocava 87,5, e como comparativo no ano passado eram 87,45 milhões de acres. Estoques trimestrais para soja, a indicação foi de 21,7 milhões de toneladas na posição de 1º de junho. O mercado esperava em média 22. Em março, a indicação, posição 1º de março, era 45,8 milhões de toneladas, e como comparativo em igual período do ano passado, eram 26,3 milhões de toneladas. Luiz, principalmente bem abaixo aí do que o mercado esperava na média, a área nos Estados Unidos. Pois é, o USDA parece que enlouqueceu. Eu nunca vi um corte tão grande assim de área, de uma intenção para um relatório de área plantada, né, no final de junho. Realmente não vejo muito motivo, né, porque o plantio foi muito rápido, tanto para milho quanto para soja. Eu entendo que, claro, o produtor americano é um produtor de milho, essencialmente, né? Então, ele dá preferência. Mas uma migração tão grande de área, assim, né? Mais de 13 milhões de acres aí, 4 milhões praticamente, né? 4 milhões de acres, é realmente muito surpreendente. Totalmente inesperado, né? O mercado esperava aí por um número um pouquinho acima, então a gente estava trabalhando aí com números muito parecidos com a intenção, tanto na soja quanto no milho, e esse corte surpreende todo mundo, né? E da mesma forma, depois a gente vai comentar o milho, essa área migrou para o milho, né? De fato, o USA está indicando isso. Então, mas realmente uma área muito, muito baixa. Isso tira pelo menos 5 milhões de toneladas de potencial produtivo do USDA. Então, agora a gente tem outro cenário de mercado, né? Mudou completamente o que a gente estava entendendo, né? A gente não tem mais a possibilidade de ter uma safra recorde nos Estados Unidos. Além disso, tem as questões climáticas, né, que a gente tem que comentar. Mas realmente um relatório muito surpreendente e, no caso, falando, né, para o produtor, algo positivo, né? Porque uma área menor aí vai trazer força para Chicago, já trouxe, né? Está trazendo aí, porque agora a gente tem um potencial muito menor, o estoque não deve crescer como a gente estava esperando. Então a gente vê um cenário agora que antes se desenhava mais negativo, agora se desenha mais positivo para frente. Com relação aos dados de estoques, assim, não teve muita mudança, né? Não teve muita novidade, ficou 300 mil toneladas abaixo do que o mercado esperava, então não muda praticamente nada o quadro de oferta e demanda americano. O que pesa mesmo são esses dados de área, né, que realmente surpreenderam muito. Joel Luiz, vamos passar aqui agora para o milho. Bom, vamos lá. A área neste relatório foi colocada em 94,1 milhões de acres, arredondando. O mercado esperava em média 91,8.
bem acima daquilo que o mercado esperava. A intenção de plantio lá em março, final de março, era quase 92 milhões de acres, e, como comparativo, em 2022 eram 88,6 milhões de acres. Em relação aos estoques trimestrais, posição 1º de junho, 104,3 milhões de toneladas em indicação. Na média, o mercado esperava 108,2. Em março, no mesmo relatório lá de intenção de plantio, os estoques eram colocados em 188, e como comparativo, igual período do ano passado, 110,5 milhões de toneladas. Bem, Luiz, parece que realmente passou essa área que foi cortada na soja para o milho, né? Pois é, mas, enfim, o que eu falei para a soja, no caso de surpresa para o lado negativo de corte, né? No caso do milho, uma elevação aí muito forte na área, maior área da história, longe, e também inesperado, completamente inesperado. Se a gente for fazer a conta, caiu 4 milhões na soja e subiu só 2 e pouco no milho. Então tem 2 milhões de acres mais ou menos aí que a gente tem que descobrir para onde foram, né? Eu não vejo por que o produtor americano não plantar esses 2 milhões aí, né, de soja ou de milho, como estimado inicialmente. Mas, enfim, é uma surpresa do USDA aí. Como eu falei, na soja, uma surpresa que trouxe corte e é positiva para o mercado, e no milho inverso, né? Uma elevação diária aí aumenta bastante o potencial produtivo da safra americana, e é um dado negativo para Chicago, né? Claro, a gente tem toda a questão climática ainda, mas realmente aumentou bastante o potencial produtivo, e mesmo que o uso da corte um pouco da produtividade, pode ser que a produção continue apontando para um recorde, né? Então, é um relatório bastante surpreendente nessas duas culturas, como eu falei inicialmente. No caso de estoques, também não teve muita novidade, embora aí a gente tenha realmente um estoque mais baixo, aí, 4 milhões praticamente abaixo do que o mercado estava esperando. É um fator, de certa forma, positivo, mas não é uma grande surpresa, digamos assim. Não muda muito o quadro americano, né? Até porque os volumes americanos de milho são bem maiores do que a soja. Mas, de novo, o que chama atenção é essa elevação aí da área no milho, que aumenta o potencial produtivo. E, claro, agora daqui para frente tudo é clima, e o mercado vai ganhar bastante volatilidade, embora, né, a gente entenda agora que o mercado deva apontar para baixo aí, deva buscar aí os $4 por bushel aí na safra nova de milho. Bom, Luiz, vamos passar para o trigo aqui para falar com o Elcio. Área total de trigo nos Estados Unidos colocada em 49,6 milhões de acres. O mercado esperava na média 49,6. A intenção de plantio de março indicava 49,8 milhões de acres. E, como comparativo, no ano passado foram 45,7 milhões de acres. Os estoques trimestrais de trigo nos Estados Unidos, em 1º de junho, indicados em 15,8 milhões de toneladas. O mercado esperava na média 16,6. Em março, naquele mesmo relatório de intenção, eram 25,7. E em junho do ano passado, final de junho, a indicação era de 19 milhões de toneladas dos estoques americanos. Elcio, e aí, no trigo não teve tanta surpresa, né? Se comparar com soja e milho, nenhuma surpresa, né? Inclusive o número de área quase que o mesmo número que o mercado esperava, né? Muito em cima do mercado, ficou um pouco abaixo da intenção de plantio. A elevação em relação ao ano passado é uma elevação de 8,5%, né? Aumenta principalmente o trigo do inverno, com 11,2%. A surpresa principal, diria que ficou na questão do trigo de primavera, porque a intenção de plantio mostrava uma tendência de redução de área, e agora a gente tem o USDA trabalhando com aumento da área de 2,8%. Então, aumentando a área exatamente onde compete com o milho, que a gente viu que tem uma elevação bastante alta. Talvez roubando um pouco dessa área de soja também para o trigo de primavera. Sempre bom lembrar que o trigo de inverno era um trigo que foi plantado ano passado, então era normal que estivessem menores oscilações, né? E as grandes surpresas, ou melhor, a grande surpresa, se dá para dizer que foi uma grande surpresa, enfim, o que vem ao contrário do que o mercado esperava, foi exatamente o trigo de primavera, onde existe um aumento, né? Uma expectativa de aumento de área em relação ao ano passado, em relação à intenção de plantio.
Onde subiram, na verdade, os Estados Unidos plantam em 37 estados, praticamente todos os estados norte-americanos plantam trigo, e nós tivemos elevações basicamente em Texas, Kansas, que são produtores de trigo de inverno, grandes elevações aí de mais de 1 milhão de acres, no caso do Texas, e teve queda em Montana e Minnesota, que são produtores do trigo de primavera, aí talvez perdendo para o milho. Então, o mercado que vai se alinhando. O que a gente pode chamar atenção em relação a essa área que é maior é que nós tivemos esse ano condições de lavouras muito complicadas. O ano passado já foram complicadas, mas este ano ainda mais complicada. Tanto é que esse relatório também traz números para o trigo de área prevista a ser colhida, e a gente tem uma área colhida em relação à plantada, cerca de 11 milhões de acres inferiores. Isso porque muitos produtores, especialmente do Texas, do Kansas e Oklahoma, não abandonaram áreas, né, que estavam em condições muito complicadas, preferem receber o seguro do que colher. Então, a gente vai ter, quando a gente for ver essa área colhida, uma redução bastante significativa. Em termos de área plantada mesmo, como é uma confirmação, sem grandes oscilações. Em relação aos estoques norte-americanos, a gente havia comentado no pré-USDA que seria normal que não seria de estranhar que o USDA trabalhasse com um número mais alinhado ao que havia previsto no relatório de junho, porque esse relatório de junho, né, de 1º de junho, exatamente são os estoques finais da temporada passada. Então, caiu para os 15,8, o USDA em junho tinha falado em 15,3, então acho que está mais coerente até do que aqueles 16,6 milhões de toneladas que o mercado estava esperando. Beleza, Elcio? Vou passar aqui como é que está operando o mercado para a gente comentar. Eu já vou falar direto aqui a soja e o milho, que o Luiz comenta os dois mais rapidamente. Aqui nós temos a soja para novembro operando a 13,43, com uma elevação de 6,1%. E o milho, contrato aí dezembro, operando a 4,97 3/4, com uma queda de 5,8%. Luiz, refletindo bem essas surpresas aí do relatório, né, Luiz? Tanto soja quanto milho. Exatamente. Movimentos tão acentuados aí mostram que realmente a surpresa é geral no mercado, né? Subir 6% na soja e cair 5% no milho nessa sessão é realmente pouco comum, né? Mas é isso, né? Como eu falei, Alessandro, muda o cenário, principalmente para a soja, né? É um cenário que estava se desenhando mais negativo. Claro que com algum nervosismo com relação ao clima, mas mesmo assim era um cenário mais negativo. Agora a gente pode trabalhar com um cenário bastante positivo, né? Salvo uma nova surpresa do USDA aí em relatórios mais à frente. A tendência agora é o USDA apontar uma safra bem abaixo de 120, né? No mínimo 118, que é o que a gente teria com essa área nova aí do USDA, com o potencial, com a produtividade mantida no próximo relatório, mas a gente espera que a produtividade vai ser cortada também no próximo relatório, então deve ser um relatório ainda mais altista do que esse diário. Então, como eu falei, muda a tendência para a soja, né? Bom produtor aí que estava esperando por preços mais altos, ele provavelmente vai ter esses preços agora. E no caso do milho, não muda muito, porque a tendência, de novo, ainda era negativa, mas agora com essa elevação diária, os problemas climáticos, mesmo que tragam, né, a queda de produtividade, mesmo assim, os Estados Unidos pode colher uma safra muito grande, uma safra até recorde, né, cortando produtividade, mas aumentando a área. Então, a tendência para o milho continua sendo negativa, agora muito mais do que era antes. E como eu falei, deve buscar os $4 aí nas posições da safra nova muito em breve. Valeu, Luiz. Vamos ver aqui o trigo, Elcio. Elcio, setembro aqui no trigo está 6,52 3/4, baixa de 2,2%. Seguindo o milho, né, Alessandro? Acho que é exatamente quando a gente fala de trigo de Chicago, é um trigo soft, que também é muito utilizado para ração. Então, no partir do momento que o milho está mais fraco, a gente tem uma tendência de que se utilize menos trigo para ração animal, então sobra mais trigo para outras finalidades e o trigo cai. Basicamente isso, o relatório eu acho que não teve grandes surpresas, o mercado já estava precificando essa tendência, e essa confirmação, essa percepção de que é o milho que está puxando o trigo, ela se dá também quando a gente olha para a Bolsa de Kansas, que é uma bolsa que negocia trigo panificação, né? Que não é um trigo que é utilizado para ração animal, e opera em alta também, agora, leves altas, na verdade, para contratos mais longos, mas está em alta na contramão de Chicago. Então, isso reforça a percepção de que a queda de Chicago é muito alinhada à questão
do milho. Tanto é que Kansas sobe também, porque a gente, como a gente havia falado, tem estados, grandes produtores que vão ter abandono de área, então isso também justifica essa firmeza do preço de Kansas e corrobora a percepção de que em Chicago está caindo muito em função do que está acontecendo no milho. Muito obrigado, Elcio. Agradecendo especialmente o Luiz, que nos atendeu diretamente do aeroporto, voltando dos seus trabalhos de consultoria, cursos, palestras e outros. Inclusive, na nossa descrição no vídeo, tem como chegar até a nós para contratar os nossos serviços de consultoria. Luiz, muito obrigado e um bom final de semana. Elcio também. Valeu, pessoal. Até a próxima. Um abraço, até a próxima. Um abração, até mais. Valeu, Luiz. Obrigado pelo esforço, cara.